novamente no ar. Esse é um programa que vai ao vivo e hoje nós estamos com um cenário um pouquinho diferente em função do que nós estamos preparando amanhã para você, que depois eu falo sobre isso, né? É um programa que é dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. Lembrando que a gente não quer usar nenhum aspecto da doutrina, muito menos do conhecimento médico, ou psicológico, ou filosófico, ou de qualquer das neurociências, para justificar aqueles nossos comportamentos que são insanos e que mais cedo ou mais tarde acabam levando a gente para algum tipo de adoecimento físico ou mental, se bem que não tem como separar o físico do mental, né? Como diria a doutora Maria Júlia Preto Pérez, todas as doenças são psicológicas, até verme, né? A pessoa fica imaginando, mas como que verme é psicológico? Se eu estivesse bem, eu lavaria melhor as minhas mãos e escolheria melhor o que eu como, então eu não pegaria verme. Isso então explica essa afirmativa. E o nosso programa de hoje, nós tínhamos anunciado aí que nós vamos falar sobre blindagem mental, né? E enquanto você estiver nos ouvindo, você pode falar conosco através do telefone, fale com o Dr. João Lourenço, que você vai aparecer na tela aqui o telefone que você pode estar ligando para a gente diretamente, ou também através do WhatsApp, que vai também poder estar disponível. O nosso telefone é 0800 979 5011 e o nosso WhatsApp, o telefone eu estou esperando para aparecer na tela, 99643-3827, que eu não sei decora. É o 0, operadora 11, 99643-3827, e você vai falar diretamente com a gente aqui no WhatsApp, né? E você também pode assistir a gente no Facebook, né? O facebook.com / TV Mundo Maior, onde você também pode fazer as suas colocações e, quiçá, né, assim, dando o nosso momento, nós vamos estar respondendo. Então, hoje o nosso assunto, que foi meio falado aí, a gente vai querer falar sobre como que a gente faz a nossa blindagem mental. Então, isso é uma coisa muito comum que a gente sempre ouve, por exemplo, desde quando eu ainda era, quer dizer, eu acho que ainda sou, né, um assistido lá na Federação Espírita, em que eu ouvia o pessoal falar lá no DEPOI, que passava no colegiado de médiuns, sempre vinha a mesma coisa para mim. Quer dizer, vinha outras coisas, mas aquela frase sempre vinha junto, do tipo, higiene mental. Eu até ficava imaginando se existia algum tipo de sabonete, shampoo, sei lá, alguma coisa que eu tomava e que, sei lá, que poderia dar uma lavagem cerebral, né? Mas a higiene mental é que eu não conseguia entender muito bem o que era isso, né? O que era higiene? Era para evitar o quê? Ou era para colocar o quê? Né? Então eu ficava tentando imaginar. Enquanto eu não entendia muito bem o que era, eu ia fazendo as outras coisas, que é ler a doutrina, participar das outras assistências, convidado a estudar, a ter conhecimento, coisa parecida, né? Até que um dia eu consegui perceber, vamos dizer assim, que essa tal da higiene mental é o que nos dá a blindagem mental, que é o fato de você ter um filtro na qual você não deixa que ideias perturbadoras façam um ninho na sua cabeça. E aí vem uma frase muito interessante que a gente sempre diz, né? Eu não posso evitar que as aves lá do céu, né, voem em cima da minha cabeça, mas eu posso impedir que uma delas venha e faça ninho na minha cabeça, claro, né? E aí então é que vem aquela coisa, aquela recomendação do nosso Mestre Jesus, que é vigiai a sua mente. E se alguma coisa te perturbar muito, orai, tá? Então o orai, quando você decidiu orar, né, é porque você já está quase perturbado. Alguma coisa aconteceu que você deixou alguma ideia entrar na sua mente. Às vezes, não é porque você deixou entrar uma ideia na sua mente, né? É que provavelmente nós ainda temos certos impulsos, certos sentimentos, certas emoções que estão no nosso inconsciente, ou seja, a gente não tem acesso a eles na sua realidade total, mas eles ainda nos comandam de maneira indireta. E isso forma em torno de nós, como nós já vimos em outros programas, o que nós chamamos de psicosfera, que para o plano espiritual, algumas entidades conseguem ver, como se fosse numa telinha de cinema, quais são os nossos reais e verdadeiros sentimentos e pensamentos, né? Então, ele vendo a nossa psicosfera, por mais que o nosso discurso e o nosso comportamento não demonstre o que realmente a gente sente lá no nosso inconsciente, mas os espíritos, alguns desencarnados, conseguem perceber isso.
E isso é o que faz, vamos dizer assim, com que eles, de uma certa maneira, fiquem nos auscultando por um tempo, até encontrar uma maneira pela qual ele vai fazer o link, né, conosco. Então, quando a gente fala vigiai os nossos sentimentos, nossos pensamentos, vem junto uma outra coisa, porque quando você já está se sentindo e pensando alguma coisa, é que aquilo que era inconsciente já se tornou consciente, né? E um pouco antes disso, está lá dentro de forma latente. E aí o que a gente pode, então, o que ele recomenda a fazer, né? É como ele já falou, conhece-te a ti mesmo, né? E a verdade vos libertará. E aí, então, é claro que as pessoas podem fazer alguns exercícios de autoconhecimento, entre eles a própria psicoterapia, mesmo que ela seja de psicanálise, né? No sentido de você se conhecer as coisas que estão lá dentro daquilo que você, do nosso chamado inconsciente. Até isso é tão importante que na época, eu costumo dizer, né, que o Freud deu o terceiro grande golpe no orgulho da raça humana, né? O primeiro golpe foi quando Copérnico provou para a Igreja Católica, né, de que o planeta Terra não era o centro do universo, né? E aí ele teve que engolir. Por que ele fez isso? Porque ele usou a luneta, né, que a luneta é um microscópio ao contrário, né, em que ele mostrou que as coisas, a Terra que girava em torno do Sol, né? E aí ele teve que engolir isso e desmentir na frente de todo mundo por causa da Santa Inquisição, já que isso era uma heresia e ia contra o chamado conhecimento da Igreja. O segundo grande golpe foi dado por Darwin, né, em que ele dizia que o ser humano não é um ser criado à parte por Deus, e sim apenas o fruto da evolução de um macaco, né? Ou seja, tirou todo o poder da Igreja dizendo que Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, coisa parecida. E o terceiro grande golpe na humanidade, no orgulho da humanidade, foi Freud, que disse que você não é o que você pensa que é, mas como você pensa é o que você é, que está lá no seu inconsciente, e a gente não tem esse acesso. Então, muitas das coisas que a gente faz, que a gente diz, que a gente sente e pensa, é movido por coisas que nós não temos consciência. Então, você não é o que você pensa que é, né? Tem algo muito mais lá atrás. E para se conhecer, é realmente algum processo terapêutico. E eu gosto de dizer que o quarto grande golpe no orgulho da raça humana foi o próprio Espiritismo, quando ele disse que você não é apenas uma coincidência biológica que foi de acordo com a concepção de papai e mamãe, e assim, quando os seus órgãos não funcionarem mais, você vai deixar de existir para sempre. Quando eu digo para você que você é um ser eterno e que tudo que você sentiu, pensou e agiu na sua vida encarnada vai continuar refletindo na sua vida depois dessa vida física, isso também faz com que você repense, opa, que sequência é essa que eu tenho que tomar cuidado aqui e agora? De maneira que hoje nós não temos mais dúvidas, inclusive científicas, nenhuma, de que existe vida após a vida. O problema não é nem se é verdade ou não, se existe vida após a vida. Já foi provado que sim. O problema é o que eu faço com isso. Porque é uma informação tão densa, que transforma tanto a vida das pessoas, que provavelmente, se um dia a reencarnação fosse institucionalizada, eu gosto sempre de repetir isso, se ela fosse reconhecida pelos governos ou pelo Estado, nós entraríamos numa pequena confusão de interesses. Por quê? A partir do momento em que a reencarnação é reconhecida por lei, eu posso chegar no cartório de notas e falar assim, olha, eu sou o seu Lourenço José Quinalha, né? Quando eu era o meu avô. Então eu reencarnei e eu quero as minhas terras de volta, né? Porque agora a propriedade era minha, como eu reencarnei. Aí o cara vai falar, mas como é que você sabe que você é o seu bisavô? Ah, eu sei porque o médium me falou aqui, está escrito um atestado do médium que ele diz que eu sou. Ah, mas deixa eu ver quem é esse médium. Ah, mas esse médium não é um médium oficial do Estado. Ele não serve, tem que ter o carimbo do médium oficial. Então, a institucionalização da reencarnação ainda não é para o nosso momento. Haveria muita confusão e jogo de interesses em cima disso. Por isso, basta você saber que a sua vida continua e isso fica a seu foro íntimo o que é que você vai fazer isso. E aí, nesse contexto é que vem, como que eu vou então blindar a minha vida, a mente das ideias, com todos esses conhecimentos que eu tenho? Já que eu sou um ser biológico, tenho cérebro, né? Um ser psicológico, que é aquele que Freud descreveu,
um ser social em que eu vivo e interajo com coisas, pessoas, lugares, e um ser espiritual, no qual eu tenho valores éticos e morais com a qual eu me relaciono com as coisas, pessoas e lugares. E também tem a fenomenologia espírita, que pode interferir nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nas minhas ações. Então eu tenho que ter um instrumento que me ajude a filtrar. Eu posso, com isso, e o que acontece algumas vezes, a gente percebe isso até inclusive em alguns espíritas, mas em algumas outras religiões mais enrijecidas, vamos dizer assim, que as pessoas começam a reprimir os seus impulsos, os seus sentimentos e os seus pensamentos e acabam neurotizando a religião, né, através da repressão. E existem outros que dizem que não, que você tem que soltar a franga, né? Você tem que ser tudo que você quer, né? Libera aí, né? Não tem problema nenhum dizendo que não se reprima, né? Que foi uma história que enfiaram na boca do Freud, né? Porque o Freud falava que toda vez que você reprime um impulso que lhe é natural, a chance de você ficar neurótico é grande. Então, a psiquiatria norte-americana pegou essa frase do Freud e falou assim, então não se reprima, senão você fica neurótico. Ou seja, você tem todo o direito de fazer tudo que você quiser e isso não é da conta dos outros, certo? Você pode soltar a franga, que é o que acontece nos Estados Unidos lá. Eu posso me pintar de verde, tatuar meu corpo inteirinho como se fosse uma tartaruga. E se alguém chegar para mim e falar assim, nossa, que coisa, ele vai falar, it's not your business, isso não é da sua conta, né? Então lá a liberdade é total. Mas entre a repressão e a liberação, existe um caminho do meio aqui, que é essa tal dessa blindagem. Mas antes de falar da blindagem, nós temos um WhatsApp, né? Então vamos ver aqui o que nos aguarda, né? Vamos dizer assim, o que nos presenteia, né? Deixa eu pegar aqui meu binóculo. Então, olha aqui. Boa tarde, doutor João. Ele vai fazer uma pergunta aqui. Pode um obsessor ficar conosco um bom tempo? Estou estudando o Evangelho e aprendendo muitas coisas. Ainda estou no básico, mas às vezes fico até assustado de tanta informação. Outra coisa, sou casado e tenho uma filha de 2 anos. Não queria casar, mas enfim aconteceu. Isso tem a ver o que vivo hoje, ansiedades, pensamentos terríveis, porque em plena consciência isso prejudica o nosso inconsciente? Um grande abraço e muita luz, Alexandre Rodrigues. Então a primeira parte que ele perguntou aqui. Claro, segundo o Chico Xavier, que eu acho uma estatística do Chico, né? Ele diz que o brasileiro tem, em média, 8 obsessores. Agora, esses obsessores não é que nós temos 8 inimigos conosco. Não, não é isso, tá? Alguns são mais pertinazes, aqueles que não gostam da gente porque tem alguma coisa do passado. Tem outros que não gostam da gente só por causa da roupa que a gente usa, sabe? As manias que a gente tem aqui na Terra continuam no plano espiritual. Então, em média, nós temos 8. Agora, também temos os nossos mentores. Temos espíritos simpatizantes e temos também os espíritos familiares, que não é espíritos de familiar, tá? São espíritos familiarizados com o nosso dia a dia. Então, não fique assustado com a ideia de ter obsessor, porque você também não está sozinho, você também tem gente que está do teu lado. É claro que aquele que tem uma ideia pertinaz e obstinado de te prejudicar, é esse que nós vamos falar que tem um comportamento obcecado por você, né? Tentando obsessivamente fazer alguma coisa contra você. Mas também o seu mentor também é obcecado em querer te ajudar. Mas por que ele não consegue? Porque, primeiro, que ele não se intromete na sua vida, ele nunca veio violentar a sua liberdade de escolha. E outra, porque muitas vezes a gente não sintoniza com ele, né? A gente sintoniza mais com aqueles nossos sentimentos, pensamentos e ações que atraem pessoas do mesmo padrão. O padrão do nosso mentor ele é muito elevado. O nosso é um padrão terráqueo, vamos dizer assim. Os obsessores têm um terráqueo um pouquinho melhorado, mas não é difícil chegar. Melhorado porque eu digo que ele não tem o problema da carne, né? Não tem influência da encarnação. Então não fique assustado com isso. A informação no Espiritismo é bastante. Tem muita informação. Não ache que você tem que saber todas elas ao mesmo tempo e o tempo todo. Os livros espíritas não são livros que você lê como romance, tá? É um livro de consulta. Eu sempre sugiro, leia na sequência, sem querer entender. Essa é a primeira leitura. A segunda leitura, já leia querendo entender. E na terceira vez, quando você for ler, você já vai estar internalizando aquele conhecimento, né?
E ele comentou aqui de ser casado, que talvez ele não queria se casar e que talvez hoje ele tenha ansiedade. Na realidade, algumas coisas que a gente acha que a gente não quer, e às vezes a gente não quer porque intuitivamente a gente sabe que por ali vai vir alguma coisa que vai nos ajudar a nos transformar. E transformação significa fazer diferente do que eu venho fazendo. E todas as vezes que você faz alguma coisa diferente do que você vem fazendo, você vai sofrer uma contrariedade, né? Então, a evolução do ser humano, inclusive espiritualmente, é uma arte. É a arte de se contrariar. Agora, lembra que eu falei no comecinho? Eu não vou me contrariar a ponto de eu me reprimir e ficar neurótico, e também não vou me liberar e ficar psicótico. Tem um processo pelo qual eu vou falar aqui no programa, nós conseguimos fazer essa blindagem, na qual as perturbações diminuem bastante, e aí eu não vou ter esse sintoma chamado ansiedade, que aparece na maioria das vezes em que a gente se sente em alguma situação de pressão ou de questionamento pessoal, né? Aqui também tem a Celina Rosa, ela diz assim, Celina Mas Rosa, não sei se é assim, boa tarde, estou assistindo aqui de Marília, aprendendo com o Dr. Lourenço. Seja bem-vinda, obrigado aí de Marília, né? Eu já estive, foi a primeira vez que eu participei de um congresso espírita falando de saúde mental, foi em Marília, há muitos anos atrás, eu não era nem formado. E frequentei, foi dentro do Hospital Espírita de Marília, né? Foi muito interessante, foi a primeira vez que eu participei de um congresso que falava de saúde mental e que era espírita. Eu estava no 6º ano da faculdade. Depois aqui, Li Golvinho, boa tarde, gratidão. Ela está mandando para a gente aqui, a gente agradece também o seu carinho e a sua atenção com o nosso programa. E tem aqui, oi doutor João, sou Juliana Queiroz de São Paulo. Como podemos blindar nossa mente de tantas notícias negativas e da intolerância que temos vivido nos dias atuais? Abraços. Juliana, guarda essa pergunta, né? Espalha aí no seu WhatsApp para outras pessoas também, porque eu vou explicar como, tá? Eu até trouxe um livro aqui que eu uso como um exemplo de metodologia para blindar a mente, que foi o que o Jesus nos recomendou, tá? Eu vou ler até a frase que ele disse aqui, olha, eu vim para que os homens tenham vida e a tenham com maior abundância, né? Nós vamos entender o que isso tem a ver com a blindagem. Nós temos um telefone, né? Tem alguém no ar? Alô? Boa tarde? Alô? Tem alguém na linha? Alô? Não tá ouvindo? Então tá bom, a gente vai continuar o programa. Não desista, continua ligando para a gente aqui, tá? Então hoje o nosso tema é muito interessante e eu achei interessante no sentido de passar para as pessoas o que eu acabei vendo nesse livro e que cabe direitinho como modelo de blindagem mental. Nós devemos ter mais uns 2 minutos, é isso? 1 minuto ou 2 minutos? 2 minutos? Deixa eu ver se tem mais uma mensagem aqui, porque eu vou deixar para o próximo, quando a gente voltar, para a gente poder falar como é que é esse processo da blindagem mental, né? Boa tarde. Muito bons ensinamentos. A gente aprende muito. Obrigado por doar seu tempo a nos instruir. Minha gratidão. Está falando de Barra Mansa, no estado do Rio. Estou assistindo. Que bom. Você só não disse seu nome, mas não tem problema. Não é obrigado a falar. Todo mundo aí do estado do Rio de Janeiro, aonde viveu por muito tempo o nosso amorável Dr. Bezerra de Menezes, né? O médico dos pobres, né? A história dele já contava isso, de que quando ele se formou, os colegas deles não tinham muita inveja dele, apesar dele ter muitos clientes no seu consultório. Por quê? Porque a grande maioria, se não a totalidade dos pacientes dele, não tinham como pagar a consulta e ele não se deixava de atender por causa disso, né? E o Dr. Bezerra de Menezes, muito tempo depois é que ele foi, acho que ele tinha já uns 40 anos de idade, que ele foi ser apresentado ao Espiritismo e foi quando ele acabou sendo chamado mais tarde do Kardec brasileiro. Nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já para falar sobre a blindagem da nossa mente. Até já. Essa calça já me fez muito feliz. Esse vestido eu ganhei foi do Luiz. Aquela
compartilhar. Sempre que eu posso eu ajudo. Se a roupa é boa, levo pro mercado. Compartilhe você também os seus bons momentos. Doe roupas e acessórios para o Mercatudo e colabore com as casas André Luiz. Sempre que eu posso, eu ajudo. Se a roupa é boa, levo pro Mercatudo. Depois de 3 anos de Mundo Maior em Debate, levando a você o esclarecimento e a discussão saudável dos ideais espíritas, estava no momento de renovar com um novo cenário, uma reformulação no formato do programa e nos temas desta nova fase. Tudo isso para levar o melhor conteúdo para o pilar mais importante deste debate, você. E na retomada de Um Mundo Maior em Debate, o tema será Espiritismo à Brasileira. E quem irá enriquecer essa discussão será o professor universitário e estudioso da doutrina espírita, Marco Milani, e o escritor e médium André Luiz Ruiz. Mas afinal, a doutrina espírita seguida no Brasil é a mesma codificada por Kardec? Será que os ensinamentos do mestre lyonês foram adaptados aos nossos costumes ou nós é que tentamos nos adaptar a eles? Estas e outras questões, neste sábado, dia 7 de abril, a partir das 18h30. Nós esperamos você. Participe através das nossas redes sociais, e-mail, telefone e WhatsApp. Mundo Maior em Debate, Espiritismo à Brasileira. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Novamente no ar, estamos aqui falando sobre como blindar a nossa mente contra as perturbações do nosso dia a dia. Já tivemos algumas perguntas aqui no WhatsApp falando exatamente sobre isso. A gente passa por situações difíceis no dia a dia das nossas vidas, né? Há algumas situações, até mesmo estava lendo agora aqui no WhatsApp, ele diz aqui, quando eu terminei de falar, Dr. João, sou Juliana Queiroz, de São Paulo. Como podemos blindar nossa mente de tantas notícias negativas e da intolerância que temos vivido nos dias atuais? Abraços. E em seguida, boa tarde. Muito bons os ensinamentos, isso eu já falei. É outra aqui, olha. Boa tarde, doutor João. Lourenço, gostaria de saber como fazer para não absorver as energias negativas que estão ao redor? Estamos passando por um momento de grandes dificuldades financeiras em casa e há momentos em que é difícil manter a mente otimista. Sou a Triciana Trace Predoso Monteiro, da Zona Sul de Interlagos, aqui em São Paulo, né? Nós vamos estar falando sobre isso aqui, sim. Mas parece que o telefone voltou. Alô? Alô, boa tarde. Alô, doutor. Oi, boa João, tarde. eu estou muito contente de poder falar com o senhor. Que bom, como é seu nome? Eu preciso demais que o senhor possa me responder umas perguntas. Claro, como é que é seu nome? Eu tenho 77 anos. Sim. E eu, desde que nasci, tenho muito amor pelos animais, todos, até o ratinho do esgoto. Sim. Eu acho que ele é uma vida e tem fome, tem necessidade. Sim. Eu sinto muita compaixão pelos animais. Sim. E de 6 anos para cá, eu comecei a sentir umas coisas, porque além desse amor que eu tenho pelos animais, eu nasci numa família muito conturbada e eu sei que era a minha necessidade, mas entre saber e aceitar existe um passo difícil. Uhum. Eu fui espancada pela minha mãe, amaldiçoada, judiada.
Entendi. A família toda era esquisita. Uhum. Eu fui sempre diferenciada dos personagens da minha família. E de uns 6 anos para cá, eu comecei a sentir umas coisas Sim. inexplicáveis. Sim. E o doutor Rubens Cascapeira, Sim. ele diagnosticou, eu tenho a síndrome do nervo vago. Ok. E também eu sofro de claustrofobia, aerofobia, não posso ver carne, sangue. Uhum. Sofro demais, doutor. Certo. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa a respeito disso tudo que eu falei para o senhor. Entendi. Eu sou mesmo um poço profundo de traumas. Entendi. Mas eu sou persistente, perseverante e agradeço a Deus de ter vocês que esclarecem muito a gente. E muito obrigada, um grande abraço. Eu falo. De coração. Até mais. Até doutor. mais, obrigado. Então, ela está comentando uma coisa muito interessante, né? Que você veja, ela tem 77 anos, né? Ou 70, foi que eu vi que ela comentou, né? E na época dela, vamos dizer assim, se ela era criança, era há 70 anos atrás, certo? Em que existia todas essas questões de abuso da infância, né? Abuso físico, que muitas vezes não era abuso sexual, até tinha, e tem ainda bastante, né? Mas esses é que deixam os traumas, principalmente quando esses abusos vêm de pai e de mãe, né? E por que isso? Porque a criança, eu já fui criança, você já foi criança, e tem gente que é criança ainda, né? Que é pequenininho, está chegando agora no planeta. Os nossos pais, quando nós somos pequenos, são os donos da verdade. É a nossa referência, a nossa luneta que nos vai mostrando o mundo aos poucos. E normalmente é da norma, vamos dizer assim, que os pais sejam as pessoas nas quais as crianças mais confiam, né? E esperam que eles nos protejam. Agora, então, você imagina quando uma criança apanha sistematicamente da mãe, ou quando sistematicamente o pai chega alcoolizado em casa e fica apagando o cigarro no braço da criança só porque ela estava ouvindo a televisão muito alta, né? Quando isso é feito de maneira sistemática, repetitiva, o tempo todo, a criança desenvolve uma habilidade mental que é da fantasia. Então, ela vai buscar lá no mundo da fantasia dela algo que alivia aquela sensação que ela nem sabe muito bem qual que é. Mas quando ela fica na idade adulta, é o que acontece com essa senhora, né? É a sensação de abandono, sabe? De não ter com quem contar. E esse trauma pode ser, sim, demovido e tratado. E acredito que algumas pessoas não teve ou não tiveram ainda acesso a esse tipo de tratamento. Porém, o que eu estou falando aqui? Essas sensações estranhas que ela disse que tem, muitas vezes nasce dessa hipertrofia que é da parte cerebral dedicada à fantasia, que a criança desenvolve por sofrer abusos, torturas físicas ou mentais, de maneira sistemática e metódica. De maneira que ela se torna um adulto fantasioso, ou que facilmente tem mecanismo de dissociação mental, que não é uma doença, mas quando você dissocia muito, pode ser patológico, ou quando você não consegue dissociar, também isso é patológico. Então eu acredito que algumas pessoas desenvolvem essa habilidade, e essa habilidade de dissociação psíquica tem tudo a ver com a mediunidade. E em algum momento a pessoa pode começar a perceber coisas do mundo paralelo ou do mundo não material, e isso pode até ser muito perturbador, né? E aí a gente fica imaginando o que seria bom fazer para essas pessoas. Primeiro que eu acho engraçado, eu falo brincando, que eu gostaria de fazer um abaixo-assinado, né? Pedindo satisfações para Deus, né? Por que é que as crianças têm que passar por abuso? Como provavelmente Deus me responderia da seguinte maneira: meu filho, tu és uma criatura, eu sou o teu criador, portanto não te devo satisfações, certo? Porque não é só porque eu acho que isso é triste, que isso é horrível, que isso não sirva para Deus, né? Eu tenho certeza que Deus não quer a dor nem o sofrimento de ninguém, mas muitas vezes certas situações se apresentam para nós como uma necessidade
ao mesmo tempo de resgatar o passado, se preparar para o futuro. E essa é o que eu acredito que seja, vamos dizer assim, a soberana justiça e bondade de Deus na sua suprema inteligência e sabedoria, e principalmente a sua maior capacidade divina, a maior que tem, a única capacidade divina que tem, que é de amar plenamente. Ok? E agora eu queria falar sobre a blindagem, tá? Porque o pessoal deve estar querendo saber como é que é essa blindagem. Então eu vou ler um trechinho aqui do livro. Esse livro chama-se Assim Dizia o Mestre, do Hubert Roden, tá? Na capa, nada mais, nada menos do que Jesus, certo? O Mestre. E aí ele diz o seguinte aqui, né? Vamos ver aqui uma coisa muito interessante. A vida do homem é uma só e sempre a mesma aqui na Terra, após a morte e para todo sempre. Entretanto, o modo e a intensidade com que um homem pode possuir esta sua vida única e eterna admitem inumeráveis graus. A criança, desde o momento da concepção, possui a sua vida, a mesma que sempre possuirá, mas a consciência com que a possui é mínima, quase nula. Depois de nascida, possui essa mesma vida com um pouco mais de consciência. Daí a 10 anos, é notavelmente maior a abundância com que possui a sua vida. Com o pleno desenvolvimento dos sentidos, atinge o homem o clímax da sua vida vegetativo-sensitiva. Mais tarde, muitos desenvolvem notável grau de vida intelectual, com todas as suas ramificações através de diversos departamentos da vida no plano horizontal. Certo número de homens tenta invadir o mundo espiritual, vertical, divino, universal, mas a maior parte só o consegue por meio da crença, sem nenhuma experiência própria. Só de longe em longe aparece um homem que pode dizer com verdade: eu sei o que digo e dou testemunho daquilo que vi. Este homem possui a vida com notável abundância, embora seja possível aumentar cada vez mais essa abundância por uma sucessiva intensificação de sua experiência. Aí, ele vai falar sobre a blindagem. Para essa intensificação da experiência do mundo de Deus, é necessário uma disciplina orientada. A palavra disciplina suscita sentimentos desagradáveis na mente de muitos homens. É sinônimo de sacrifício, sofrimento, renúncia. Aí ele começa a fazer uma comparação que eu acho muito interessante, que tem a ver com a blindagem. Ele vai falar. Um rio espraiado pela extensão de 1 quilômetro para a direita e para a esquerda tem pouca força, porque a sua largura é grande e a sua profundidade é pequena. A força, porém, está na verticalidade, assim como a fraqueza está na horizontalidade. Se estreitarmos as margens desse rio entre 2 paredões de ferro e cimento, até acusar apenas 100 metros de largura, será muito maior a sua força, porque a sua profundidade cresceu na razão em que a sua largura decresceu. E se cresceu na razão, e se conseguíssemos reduzir o volume de água a 10 metros de largura, seria irresistível a força das suas águas, agora transformadas em impetuosa cachoeira capaz de mover poderosas máquinas. Como foi que essa mesma água, tão fraca a princípio, adquiriu tanta força? Unicamente pela disciplina, pela compressão do seu volume em pequeno espaço. Submetemos o rio a uma espécie de sacrifício, de renúncia, de concentração, e sua inércia estática de homem se converteu, de ontem, né? A sua inércia estática de ontem se converteu na atividade dinâmica de hoje. Adquiriu vida mais abundante. Então olha que interessante. Essa imagem do rio sem margem, né? Então, se você quer viver com a mente largada, né, sem nenhum tipo de direcionamento, sem disciplina nenhuma no que você sente, pensa e faz, é o rio largado, que é um brejo, um mangue, né? Que a água fica parada, vai apodrecendo, né? Cria micróbios, bactérias. Quando muito, talvez, nasça um lírio lá no meio, né? Vamos dizer assim. Agora, se você começa a estreitar essa água, ela não tem para onde ir, ela começa a correr. E no que ela vai correndo, ela vai se oxigenando, ela vai produzindo movimento, vida, né? Vai matando as bactérias, vai surgindo cachoeiras que podem mover moinhos, como a gente diz. Agora também, se você, isso ele não falou aqui, mas eu acho que é muito interessante, se você continuar fechando esse rio e o canalizar, ele também foi morto.
né? Porque agora ele tem um cano passando água por dentro e que está completamente desconectado da natureza e não produz também nada. Ninguém tem acesso a esse rio. Então, a blindagem mental está em deixar as margens do seu rio de sentimentos e de pensamentos na altura do seu real tamanho, ou seja, não permita a largueza que entra qualquer ideia na sua mente, mas também não fecha somente num cano em que você fica reprimido, neurótico, pensando só as mesmas coisas e todo o resto não presta, ou seja, isolado do mundo. Então é importante a ideia de um rio com margens flexíveis, né? Que em alguns momentos eu tenho que fechar, porque aqui, como disse a moça, estou passando por um período de dificuldades na minha casa, o mundo está conturbado, muitas ideias perturbadoras, então é melhor eu diminuir um pouquinho as minhas margens do rio para que menos coisas caiam dentro dessa água que movimenta a minha vida. Em alguns momentos em que eu estou podendo, que é mais propício, ou que eu me sinto com mais água, com mais volume, com mais abundância, como ele falou, eu posso abrir mais as minhas margens e poder, vamos dizer assim, adubar, né? Andar por terrenos desconhecidos sem correr grandes riscos. Isso que seria blindagem. E a palavra que a gente usa aqui é uma palavra que o próprio Emmanuel repetiu 3 vezes para Chico Xavier, quando Chico aceitou a mediunidade, diz assim: eu aceito a mediunidade, desde que você me tutele e me proteja, falando para o Emmanuel. E aí o Emmanuel respondeu: tá bom, eu vou tutelá-lo, desde que você faça 3 coisas para mim. E ele falou: o que é que você quer? Eu quero que você tenha disciplina, disciplina e disciplina. E aí eu entendi que 3 vezes disciplina significa disciplina de sentimentos, disciplina de pensamentos e disciplina de ações e palavras. Que significa o quê? Ajuste as margens do rio da tua vida, que é eterno. E se você tiver com o seu rio encarnado, você também vai ajustar as margens dele de acordo com o seu real tamanho adquirido. E, através desse real tamanho, é que você vai poder alimentar, vamos dizer assim, com as suas águas e aumentar o volume das suas águas, ou ter uma vida em mais abundância, através das vivências que você vai ter com as coisas, com as pessoas e com os lugares, nessa grande troca de experiências que nós temos, né? E ele continua aqui, uma coisa que eu acho interessante, só para encerrar, depois eu vou para o WhatsApp, tá? Ele diz assim: no princípio, toda disciplina parece matar ou diminuir a vida. Parece ser um empobrecimento e não um enriquecimento da vida. E muitos principiantes desanimam nesse estágio inicial e voltam atrás, preferindo o suave comodismo das planícies à austera dinâmica das profundidades e das alturas. Os que têm a intrepidez de afrontar as dificuldades iniciais e tomar sobre si, voluntariamente, as renúncias necessárias, acabarão por verificar que a vida com estreita disciplina é incomparavelmente mais rica e fascinante do que a vida levada ao sabor dos caprichos e das veleidades do momento. Provavelmente, são poucas as horas de folga do homem de vida disciplinada, mas essas poucas horas superam em qualidade e intensidade todas as quantidades e extensidades das muitas horas ociosas do homem indisciplinado. O mais fino sabor da vida humana nasce da disciplina voluntariamente aceita e rigorosamente observada, a despeito de todos os caprichos e veleidades em contrário. Dessa disciplina fazem parte também uma rigorosa pontualidade e a absoluta fidelidade aos compromissos assumidos. O homem disciplinado é austero consigo mesmo e indulgente com os outros. Não se perdoa facilmente a si mesmo a infração do seu programa, né? E nessa espontânea e autoimposta austeridade é que ele encontra o inebriante elixir de uma perene serenidade e profunda suavidade. O autor continua. Quem quiser ler mais, não tem só essa parte do Evangelho discutida aqui, né? O livro é esse aqui, ó. Assim dizia o mestre, do Hubert Roden, da editora Martin Claret. Então, o que blinda a nossa mente? A sua disciplina. Pô, então agora eu vou ter que ficar que nem um
um cavalo com aqueles negócios aqui. Não, você pode abrir, mas olha o que você está fazendo, perceba, filtre, né? Percebeu que está abraçando mais do que pode carregar, né? Recua, fecha as margens do rio. Está fechado demais, está ficando neurótico, está achando que é melhor viver em nosso lar do que estar encarnado. Peraí, isso é um exagero. Se você está encarnado, porque você tem o direito de aprender coisas aqui no planeta Terra. Então vamos abrir mais um pouquinho. Então, o nosso rio tem margens que podem ser aumentadas e diminuídas conforme as nossas necessidades evolutivas. E aí é como ele diz, a disciplina é dentro do seu programa, dentro do seu real tamanho. Não é o que alguém diz para você que é bom, e não é aquilo que você acha que é gostoso. É aquilo que é do bem, do belo e do verdadeiro. Este é o grande blindagem mental. Não é uma espécie de um capacete feito de material radioativo, não é nada disso. É uma postura, é uma atitude. E essa atitude chama-se disciplina. Como faltam 3 minutos, né? Vamos ver aqui o WhatsApp? Vamos lá. Rosa... não, tem bastante aqui. Rosa Leiro, sempre aprendendo com a doutrina espírita. Obrigado, Rosa. Eu também estou sempre aprendendo. Cada vez que eu vejo alguma coisa, é sempre uma coisa nova. Socorro Duarte. É o nome dela. Socorro Duarte. Que legal. Obrigado pelas informações. Deus te abençoe. Tudo sobre espiritismo me interessa. De Fortaleza, lá no Ceará. O pessoal lá do Nordeste falando com a gente. Seja bem-vinda, viu? E a Celina Mas Rosa, Dr. Lourenço, trabalhei no Hospital Espírita de Marília, quando jovem, e meu saudoso pai se aposentou lá. Olha, faz muito tempo, hein? Foi em 1988 que eu estive lá. Um congresso espírita sobre saúde mental, né? E a Fátima Lúcia Quelhas, eu sei quem é você, Fátima, seja bem-vinda, tá? Obrigado, Dr. João, pelos seus ensinamentos que tem nos ajudado tanto. Muito bom ouvi-lo ao vivo pelo Face. Legal, Fátima. Obrigado pelo seu carinho, viu? E outro aqui. Tem 2 minutos, olha lá. Dr. João Lourenço, tenho uma admiração muito grande pelo senhor. Gosto de ver como o senhor é paciente com os ouvintes. Te admiro muito. O senhor é o verdadeiro homem de bem. Estou sempre te aplaudindo de pé. Que Jesus te abençoe. O meu nome é Edna, falo de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo carinho com que você recebe as nossas palavras, viu? Se eu toco o seu coração, isso significa que você é capaz de tocar o coração de alguém. Então, eu convido você a ser a minha replicadora, né? Pode me imitar. Eu tento imitar palidamente Jesus. Mas se eu conseguir pelo menos fazer umas palhaçadas com o que ele falou, já está bom, né? E a Celina Mas Rosa diz, doutor, quando sua pessoa voltar em Marília para fazer palestras, vou assistir. Lá eu também já fui lá uma vez fazer uma palestra, mas não foi no Hospital Espírita. Faço parte do grupo de orações dentro do Hospital Espírita de Marília em benefício dos pacientes há 40 anos. Há 40 anos que existe este grupo. Meu saudoso pai que criou. Hoje é meu irmão que dirige. Gratidão por nos passar esclarecimento de muita valia. Sim, eu tenho lembranças aí. Achei muito... como é que chama isso? Eu fiquei alguns dias hospedados aí. Não sei se foi até dentro de um quarto, dentro do próprio Hospital Espírita de Marília, para poder participar do congresso. E aqui, nossa, tem bastante perguntas aqui que eu acho que nós não vamos ter tempo. Mas eu vou ler. Dr. João Lourenço, seria então termos uma certa flexibilidade, resiliência, mas também mudança de pensamentos? Ou seja, sempre trocar os pensamentos negativos por bons? Seria também parte do orar e vigiar? Estou gostando muito do programa de hoje. Obrigado, Triciana. É isso mesmo, tá? Eu chamava isso quando eu era mais jovem, uns 27 anos, eu falava que eu era um radical livre. O que é um radical livre? Eu vou me prender radicalmente a esta ideia até que apareça uma melhor. Ok? E a Milisa Andrioli, Dr. João, é muito bom ouvir. Não dá mais aqui, ó, sumiu. E o nosso programa acabou. Mas aqui, ó, tá? Ligou pra gente a Milisa Andrioli e a Antônia Rapanelli, tá? Obrigado por vocês participarem com a gente. Se Deus quiser, estaremos aqui no programa novamente. E amanhã não perca o Mundo Maior Debate, às 18h30, às 20 horas, que nós vamos falar sobre o espiritismo brasileiro. Será que existe que o espiritismo brasileiro é diferente? A resposta está amanhã. Não percam. Até lá.